Esse sermão ele será baseado no texto de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 9. E a palavra de Deus ela diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, o qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esse texto ele pode ser dividido didaticamente para a estrutura do nosso sermão em 3 partes. O verso 3, então nós estaremos trabalhando e veremos então a respeito de Deus em sua graça nos salvou em Cristo. Do verso 4 ao verso 5, Deus em seu poder nos preparou uma herança. E o verso 6 ao verso 9, Deus em sua providência nos conduz com alegria. Então nós estaremos analisando esse texto a partir dessas 3 ideias. Uma das coisas interessantes que o apóstolo Pedro, nesse texto, ele vai nos lembrar é da importância da esperança. E nós precisamos lembrar que quando ele fala de esperança aqui, não está tratando de um mero sentimento, de apenas um movimento subjetivo em que a pessoa ela anseia, ela deseja, ela aguarda por algo. Ele está falando de uma realidade consumada, realizada por Deus, preparada por Deus e que está reservada, nos aguardando para que no tempo de Deus nós a alcancemos e ela nos seja dada. Então ele está falando de esperança nesse sentido. Então, de algo que realmente esperamos, não algo que possivelmente vai acontecer, mas algo que de fato acontecerá. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, ele também, quando fala da intercessão do Espírito, ele menciona essa mesma esperança, e ele declara no capítulo 8 de Romanos, verso 24 e 25, ele diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que se alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Por que a esperança é um assunto tão importante na fé cristã? Porque ela é, de fato, o exercício da nossa fé. O exercício em que nós aguardamos algo que Deus nos prometeu. Nós caminhamos e somos peregrinos numa jornada celestial, aguardando o cumprimento das promessas, olhando para a vinda de Cristo, que é futura, e podemos então aguardar esta obra consumada. O verso 3, onde nós lemos a respeito de uma glorificação, de uma exaltação, de uma palavra de louvor a Deus, o Pai, o apóstolo Pedro lhe diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui nos lembra muito do que Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, verso 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele lá, dentro do verso 3 até o verso 14, Efésios 1, 3 a 14, ele fala da obra da redenção estabelecida antes da fundação do mundo, realizada em Cristo Jesus e aplicada em nós pelo Espírito Santo. Essa mesma ideia, de uma forma bem resumida, ela se encontra no capítulo 1, verso 2. Observe bem aqui. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo,
graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, o apóstolo Pedro ele diz que nós somos eleitos, e observe bem, ele já disse isso no verso 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, que são peregrinos, que são estrangeiros neste mundo, porque aqui não é a nossa pátria ainda. Ele diz então que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus o Pai, e que essa eleição ela é confirmada então, ela é evidenciada pela santificação do Espírito, e ela foi obtida pelo sacrifício de Cristo Jesus, a que eles chamam aqui de aspersão do sangue, usando a linguagem veterotestamentária do sacerdote, em sacrificar e aspergir o sangue do cordeiro. Lembrando que Pedro era o apóstolo dos judeus, então possivelmente a maioria dos leitores, dos primeiros leitores desta epístola, eram judeus cristãos, tanto que ele usa essa linguagem para eles, dizendo que eles então são os forasteiros da dispersão, usando a linguagem também veterotestamentária para eles. Bom, então nós temos aqui em primeiro lugar a ideia de que Deus, em sua graça, nos salvou em Cristo. Isso é algo importante, porque se você perguntar de quem é a esperança, qual é a base da nossa esperança, qual é o motivo da nossa esperança, quem é a nossa esperança, quem é a fonte da nossa esperança, a resposta é uma só: Jesus Cristo. Então nós temos aqui o texto declarando: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, que nós lembramos mais uma vez, que não é por causa dos nossos méritos, não é por causa de obediência, não é por causa de boas obras, não é por causa de virtudes, mas somente por causa de Jesus Cristo. Jesus é o centro, Jesus é o motivo, Jesus é a causa, Jesus é o provedor, Jesus é aquele que produz a justiça, o mérito, a aceitação diante do Pai. Então é por causa dele, e é nele, e é por meio dele é que nós temos acesso às bênçãos de Deus. E a primeira bênção que ele nos dá, ele começa dizendo: nos regenerou, ele nos fez nascer de novo, ele nos deu a vida, ele nos tirou da morte, ele nos libertou do império das trevas para uma viva esperança. Então existe um objetivo nesta obra de Deus o Pai. Mas observe bem, o bendito aqui é declarado o Pai, porque dele procede essas bênçãos. O Filho mereceu dele. O Filho, pela sua obediência, reconciliou-nos com ele, para que ele, o Pai, que é a fonte de toda a bênção, possa nos abençoar por meio de Cristo Jesus. E aí essa viva esperança. É interessante essa expressão viva esperança, porque esta graça de Deus que nos salva em Cristo Jesus, ela produz de nós, de fato, uma viva esperança. Essa viva esperança, como eu já disse, ela não é apenas um mero subjetivismo, não é um sentimento, é a certeza de algo concreto, de algo real, de algo vívido. A misericórdia, e detalhe, a proporção da obra de Deus em nós, a medida é segundo a sua misericórdia. E nós lembramos de Efésios 2, verso 4, quando ele diz: mas segundo a sua rica misericórdia nos amou em Cristo Jesus, pela graça sois salvos. Então nós observamos que a obra de Deus em nós, por meio de Cristo Jesus, que nos dá esperança, tem a proporção da misericórdia de Deus. Em outras palavras, ela é infinita, ela é infinitamente verdadeira, ela é infinitamente benéfica, ela é infinitamente certa. Não é apenas, como eu disse, não é apenas um mero subjetivismo, não é um sentimento de pessoas que têm uma esperança de algo que não sabem se um dia hão de alcançar ou não. A Bíblia, quando fala da esperança em Cristo Jesus, da esperança da vida eterna, essa esperança é algo real. A nossa fé se baseia numa esperança, ela se fundamenta em algo concreto. Por isso que Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas
não é apenas de sentimentos, não é apenas de eterealidades, não é apenas de subjetivismo. Não, a Bíblia diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam. A esperança, ela é alimentada por uma verdadeira fé em coisas que Deus nos prometeu, em uma obra que está realizada. E a segunda parte do verso 11 diz: a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Então a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É por isso que nós podemos então ter a certeza e confiar que Deus, em sua graça, nos salvou em Cristo Jesus. É por isso que nós temos então, mediante ou à medida, pela mediação da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. O que nos garante que nós ressuscitaremos? O que nos garante que nós teremos a vida eterna? O que nos garante que nós temos as bênçãos de Deus já agora e ainda não consumada, mas este ainda não é uma esperança real, a ressurreição de Cristo Jesus. Quando Paulo, em Romanos capítulo 8, ele também nos declara, no verso 34, dizendo assim, Romanos 8, 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Nós não podemos ser condenados, porque já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos a certeza de que seremos ressuscitados, porque Cristo ressuscitou por nós, e a ressurreição dele garante a nossa ressurreição. E ele está assentado à direita de Deus Pai, e ele intercede eficazmente a nosso favor. É por isso que Deus, em sua graça, nos salvou em Cristo Jesus. Esse é o fundamento, essa é a base para a nossa esperança. É por isso que nós podemos confiar, nós podemos esperar em Deus, nós podemos ter certeza em Deus das coisas que Ele tem preparado para nós. Em segundo lugar, do verso 4 ao verso 5, Deus, em seu poder, nos preparou uma herança. Deus, em seu poder, nos preparou uma herança. Observe bem, o verso 4 diz assim, que essa esperança, a graça de Deus, a misericórdia de Deus que nos regenerou, mediante a ressurreição de Cristo, para uma herança em Deus. Para uma herança. E aí ele fala desta herança. E esta herança, de fato, ela é esperada. A nossa esperança concreta, a nossa esperança infalível, a nossa esperança real em Cristo Jesus, ela é de nos dar uma herança. E ele então dá 3 características desta herança. Ela é indestrutível, aqui na versão atualizada diz incorruptível, mas ela é indestrutível. Ela não pode ser manchada, ou seja, ela é sem mácula. Ela não pode murchar, ou ela não pode desvanecer, ela não pode mirrar, porque ela é imarcessível. Então essas são as 3 características da nossa herança. Ela não pode ser destruída, ela não pode ser manchada e ela não pode ser diminuída. Isso é interessante. Aquilo que Deus tem preparado para nós, o nosso galardão, a nossa herança em Cristo Jesus, ela é indestrutível, ela não pode ser manchada e ela não pode ser diminuída segundo aquilo que Deus tem preparado para nós. É por isso que Deus, em seu poder, preparou essa herança. E o que garante que ela será assim? Porque ela não somente foi preparada por Deus. Então nós temos aqui, por que nós temos certeza de que ela é indestrutível? Ela é sem mancha, não pode ser manchada e ela não pode ser diminuída. Por uma questão muito simples. Primeiro, porque ela foi preparada por Deus. Aquilo que Deus preparou, ninguém pode estragar. Aquilo que Deus tem para nós, ninguém pode tirar dele e nem de nós.
Aquilo que Deus está realizando, Ele levará a cabo, Ele consumará de forma perfeita, segundo aquilo que Ele é, porque tudo o que Deus faz reflete os seus atributos. Deus é perfeito, então a sua obra é perfeita. Deus é grandioso, então a sua obra é grande. Deus é gracioso, a sua obra é graciosa. Deus é justo, a sua obra é justa. E Deus, Ele é sábio, a sua obra é sábia. Então tudo que Deus é, reflete naquilo que Ele faz. Então, em primeiro lugar, nós temos certeza de que esta obra, ela não pode ser destruída, ela não pode ser manchada e ela não pode ser diminuída, porque é Deus quem está realizando ela. Em segundo lugar, nós podemos ter certeza, porque a segunda metade do verso 4 diz que ela está reservada nos céus para vós outros. Ela está reservada no lugar que ninguém tem acesso. Ninguém pode roubar a nossa salvação que está nos céus. Ela está reservada nos céus. E aí nós podemos entender melhor quando a palavra de Deus, em Colossenses 3, verso 1 ao verso 4, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados, é a mesma declaração, todos nós somos ressuscitados em Cristo Jesus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. É nesse sentido, então, que a palavra de Deus diz que ela está reservada nos céus para vós outros, com Cristo, que à direita de Deus Pai executa essa obra, aplica em nós essa obra pelo Espírito Santo, e Ele nos garante. Esta obra, ela está guardada pelo guardião da nossa alma, o Senhor Jesus. Esta obra, ela foi merecida por aquele que venceu todas as coisas e que acima de todas as coisas Ele reina. E Ele nos garante, então, esta herança. A palavra ainda diz que nós somos guardados pelo poder de Deus. Observe bem o verso 5. Então, nós somos guardados pelo próprio Deus. Nós temos a certeza de que Deus, Ele, em seu poder, nos preparou uma herança, e essa herança será nossa, porque é o propósito dEle. Segundo, porque esta herança está guardada com Cristo no céu. E terceiro, porque é pelo próprio poder de Deus que esta herança nos será dada. Observe o verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós somos guardados, não somente a nossa herança, mas nós somos guardados pelo poder de Deus. Como que nós temos certeza de que nós não perderemos a salvação? Como que nós temos certeza que nós não perderemos a vida eterna? Porque quem nos guarda, quem nos preserva é Deus. Judas, o livro de Judas, a epístola de Judas, verso 24 a 25, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados, ou seja, sem mancha, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação, ou seja, com louvor, com alegria. Pedro diz no capítulo 1, verso 5: sois guardados pelo poder de Deus. Então nós sabemos que Deus, em seu poder, nos preparou uma herança. Mediante a fé, nós temos acesso a ela. A fé não é a causa, nós não somos salvos por causa da nossa fé. Nós somos salvos por causa de Cristo, por causa da graça. A fé nos habilita a receber. A fé nos faz ter acesso àquilo que Deus nos prometeu. A fé, usando a linguagem dos teólogos,
ela não é causal, ela é instrumental, ou seja, ela é um instrumento para receber aquilo que Cristo é a causa, aquilo que a graça é a causa da nossa salvação. E o grande detalhe é que essa salvação preparada por Deus antes da fundação do mundo, porque nós somos eleitos segundo a presciência eterna de Deus, ela está preparada para revelar-se plenamente no último tempo. E aqui nós temos então a declaração de que Ele vai nos guardar todo esse período. É por isso que Paulo, em Filipenses 1, verso 6 diz: porque eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É por isso que nós cremos primeiro, segundo o verso 3, Deus, Ele em sua graça nos salvou em Cristo. Segundo, verso 4 e verso 5, Deus em seu poder nos preparou uma herança. E agora no verso 6 ao verso 9 nós temos a terceira divisão, Deus em sua providência nos conduz com alegria. Porque talvez você possa pensar assim, puxa vida, mas a salvação ela vai nos tirar da condenação do inferno, que é algo terrível, vai nos tirar debaixo da ira de Deus e nos colocar numa relação de comunhão com Ele, que é motivo de grande alegria. Ela vai nos transformar em filhos de Deus, tirando-nos daquela relação maldita de inimizade e de bastardos, na relação de estarmos debaixo da condenação da ira de Deus. Sim, é verdade, nós temos motivo de alegria, mas é possível que crentes não entendam essa verdade. É possível que talvez você conheça, ou você mesmo seja alguém que todas as vezes que alguém pergunta para você, e aí, como é que você está? Você responde, a vida está difícil, está complicado, ainda mais agora na situação que nós estamos vivendo, e a murmuração é algo que escraviza a sua vida, a sua boca é cheia de murmuração, porque o seu coração está num descontentamento, numa amargura, numa infelicidade, você não vê realização e satisfação nas coisas. E aí a palavra de Deus, ela diz que nós devemos exultar. A verdadeira evidência, a externalidade visível de algo que Deus invisivelmente na sua graça fez em nós é alegria. É impossível um crente não estar alegre em Deus, quando ele de fato verdadeiramente salvo, entende a salvação em Cristo Jesus. A tristeza ela pode vir e faz parte da vida, momentos de abatimento, até mesmo de depressão, mas nós devemos lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus é o motivo da nossa alegria. O texto diz aqui no verso 6, nisso exultais, embora no presente tempo, no presente, por breve tempo. Então Deus em sua providência nos conduz na salvação com alegria. Nós podemos buscar nele, nós podemos experimentar nele, experimentar a alegria da salvação, experimentar a alegria do conhecimento da palavra, experimentar a alegria da comunhão dos irmãos, experimentar a alegria das bênçãos diárias, experimentar a alegria das oportunidades e das situações que Deus ele nos proporciona a cada momento. Nós temos motivo de alegria, maior alegria, e observe bem que Pedro escreve aqueles crentes num contexto de perseguição, de dispersão, no momento em que eles haviam deixado para trás os seus bens e haviam então buscado em terra estranha, sendo chamados de forasteiros, deixando suas casas, seus bens, os seus vínculos familiares, os seus vínculos de fraternidade e andando em regiões estranhas, em lugares de inimizade e de hostilidade à sua fé e às suas convicções pessoais. Mas observe bem que Pedro ele diz, nisso exultais. Por que eles estavam exultando? Porque eles estavam sendo guardados pelo poder de Deus, porque eles tinham uma herança incorruptível, porque por meio de Cristo Jesus eles tinham a misericórdia de Deus produzindo neles uma viva esperança. Nisso vocês exultam. E observe bem que exultar não é apenas uma alegria circunstancial, não é aquela alegria serena. Exultar é uma alegria intensa,
é uma alegria que nos move, é uma alegria que nos dá força. Ele diz, nisso exultais, e ele deixa bem claro, de uma forma realista, embora no presente, embora agora, nesse momento, por breve tempo, se necessário. Então observe bem, nem todos os crentes em todos os lugares passarão pelos mesmos níveis de provação. Irmãos nossos em outros lugares do mundo estão sendo perseguidos por causa da sua fé, estão sendo privados dos seus bens por causa da sua fé, estão tendo as suas famílias presas por causa da sua fé, outros estão sendo torturados por causa da sua fé, e outros estão sendo mortos por causa da sua fé em Cristo Jesus. Nem todos nós sofremos de igual forma, nem todos nós temos percepção do sofrimento no mesmo nível, nem todos nós somos atormentados por física ou emocionalmente ou psicologicamente no mesmo grau, na mesma intensidade. Mas o detalhe é que Deus, a palavra de Deus aqui diz que Ele, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, ou seja, sejais levados à tristeza. E aí nós devemos lembrar que existem dois tipos de tristezas que Deus ele nos dá. Às vezes algumas pessoas falam assim, nós temos que sentir alegria, e querem forçar uma alegria artificial. Alegrias artificiais, elas podem surgir com piadas, com um filme de entretenimento, de comédia, com o presente, né? A gente ganhar presente é um motivo sempre de alegria, né? Ganhar livro, por exemplo, é um motivo que naquele momento dá um motivo de alegria muito grande. São legítimas essas alegrias, são boas, são necessárias, mas elas são artificiais, porque elas podem ser produzidas por circunstâncias e por coisas que fazemos. Mas observe bem, a Bíblia diz que tristeza, segundo Deus, existem duas formas. Quando nós olhamos 2 Coríntios, capítulo 7, é um tipo de tristeza necessário que Deus precisa produzir em nós constantemente. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, verso 9 e 10, a palavra de Deus diz assim: agora me alegro, não porque fostes contristados ou levados à tristeza, mas porque fostes levados à tristeza para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então esse é o primeiro tipo de tristeza que é necessário. Então nem sempre estar triste é algo ruim. Se a tristeza que Deus produz em nós nos leva, vem dele, se essa tristeza vem dele, é uma tristeza segundo Deus, e essa tristeza que vem dele nos leva ao arrependimento, essa tristeza ela é benéfica. A tristeza é algo ruim, é ruim porque ela não é prazerosa, mas ela causa benefícios, se ela vem de Deus. Há um segundo tipo de tristeza que nós podemos ponderar, e aí você tem aqui o verso 6, 1 Pedro 1, verso 6, que diz: se necessário, sejais contristados por várias provações. Esse é o segundo tipo de tristeza que Deus produz em nós. A primeira, ela produz tristeza para arrependimento. A segunda tristeza, ela produz maturidade. Então, deixá-lo passar por sofrimento, passar por danos, passar por tristeza, é algo benéfico, nos faz bem. A tristeza, o sofrimento, as preocupações, elas nos amadurecem. É por isso que Deus, então, no verso 6, Ele, então, cuidando de nós, nos prova com várias provações. E o verso 7 diz: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Aqui ele usa uma analogia, ele usa uma símile, dizendo então que os sofrimentos, as tristezas, segundo Deus, elas funcionam, as provações, elas funcionam como uma forja, como sendo o fogo de uma forja que dá um tempero especial, fazendo com que o aço torne-se mais rijo,
torne-se mais forte, torne-se mais bem preparado. Aqui ele usa a linguagem do ouro. Eu já trabalhei com meu pai como ourives, e quanto mais você expõe o ouro ao fogo, mais você livra ele da impureza. O fogo, somente o fogo, consegue purificar o ouro, tornando-o melhor. Então, o que Deus faz conosco é que em sua providência nos conduz com alegria. Uma alegria que pode ser temporariamente acompanhada de tristeza, mas essa tristeza, segundo Deus, ela é para o nosso bem, para produzir em nós maturidade, para produzir em nós valor, para produzir em nós santificação. E aí nós temos algo importante. Ele diz aqui então que o resultado desta obra perfeita, desta obra completa de Deus em nós, é que o resultado dela será louvor, glória e honra. Louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Ou seja, Deus ele será glorificado, Deus ele será louvado, Deus ele será honrado por ter nos aperfeiçoado segundo a sua providência, segundo a direção, segundo a preservação, segundo o sustento, segundo o governo dele sobre nós, de modo que ele nos conduz com alegria. Nós exultamos nisso, nós temos alegria intensa nisso, em saber que Deus ele garante. Então, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tristeza, nós temos a certeza do cuidado de Deus. É por isso que Spanford, ele pôde, depois de receber a notícia de um telegrama da sua esposa, de que as suas 3 filhas haviam morrido no naufrágio, quando elas estavam indo dos Estados Unidos para a Inglaterra, ele pôde compor o hino 108 do Inário Novo Cântico, que ele diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sentir, sou feliz em Cristo Jesus, meu Senhor. Então nós temos esta felicidade, nós temos essa alegria, embora por breve tempo, se necessário, sejamos contristados. Mas nós temos uma fé que é confirmada, este valor é confirmado pela fé, é apurado por fogo e resultará no louvor da glória do nome do Senhor. Mas observe agora o verso 8. A revelação do Senhor Jesus ainda acontecerá. Nós lemos lá o texto de Colossenses 3, verso 4, que nós estamos aguardando para que sejamos manifestos nele, de modo que aquilo que nós seremos, somente saberemos na sua perfeição, na sua beleza, na sua glória, quando Cristo se manifestar, ou seja, na sua segunda vinda. Ele diz a mesma coisa aqui no final do verso 7. Pedro aqui, ele agora nos lembra do motivo do nosso amor. Ele diz: a quem não havendo visto, ou seja, nós não vemos o Senhor, nós não conseguimos olhar para Ele agora, mas Ele diz: a quem não havendo visto, há mais, o qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. O que nós podemos pontuar aqui? Em primeiro lugar, nós somos muito mais bem-aventurados, muito mais felizes, muito mais acompanhados das bênçãos de Deus por crermos sem ver. Por que eu posso dizer isso? Quando Tomé, após a ressurreição do Senhor, ele relutante, diz: eu não vou crer nele, eu não vou crer se eu não puder colocar as minhas mãos nas suas feridas. E o Senhor Jesus aparece para ele e diz: olhe, Tomé, olhe as minhas mãos e olhe o meu lado. E Tomé diz: Senhor Deus meu e Senhor meu. E reconheceu que Jesus estava ressurreto. E Jesus responde para ele, diz para ele: mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. É verdade então que nós, não vendo o nosso Senhor Jesus, não estando diante dele visualmente, mas nós cremos que ele está conosco. Mateus 28, verso 20 diz:
e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é motivo para nós exultarmos, não só com alegria, mas com uma alegria indizível, com alegria que ela não pode ser descrita, que ela não pode ser mensurada em palavra humana, uma alegria que transcende, uma alegria que é sobrenatural e cheia de glória. Mas observe bem, essa alegria, ela não é produzida artificialmente, ela é uma alegria que vem do alto, é uma alegria que vem pelo Espírito, é uma alegria que vem da obra de Cristo, é uma alegria dada pelo Pai. E aí nós encerramos com o verso 9, quando Pedro diz que essa alegria, essa esperança, esse poder que nos guarda, ele vai nos obter o fim da fé, o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O alvo dessa esperança, o alvo da fé em Cristo Jesus é a salvação da nossa alma. Que nós vivemos, esperamos e confiamos nele, nós andamos confiando nele, nós vivemos esperando nele, nós a cada manhã, a cada noite, a cada situação, nós sabemos que ele, é por causa dele, é por meio dele, é na alegria dele, é que nós temos então a certeza de que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Não é algo que nós podemos duvidar, nós temos a certeza do amor dele. E eu convido você a sempre colocar a sua esperança em Cristo Jesus, a colocar a sua certeza em Cristo Jesus, porque Deus, ele não mente, a palavra não mente, ela não falha. Nós temos a certeza de um Deus que ele nos ama e ele cuida de nós. É por isso que nós podemos esperar nele. Se nós não tivermos esperança de uma vida muito melhor, de uma vida muito maior, se nós não tivermos a convicção de que a vida é muito além do aqui e agora, se nós temos a nossa confiança, a nossa alegria, o nosso prazer apenas nas circunstâncias desses prazeres pontuais, desses momentos de oportunidade, de bênção, sem olharmos para o futuro e sem termos a esperança de que há algo muito maior, há uma realidade muito mais rica, há algo muito mais grandioso da parte de Deus nos aguardando. Se nós nos apoderarmos e nos privarmos pensando que tudo que nós temos está aqui agora, aí nós temos a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança não se limita aqui. Nós estamos aguardando a salvação da nossa alma. Nós estamos aguardando uma realidade que ainda há de se manifestar. E quando Cristo se manifestar, nós seremos manifestos com Ele. Que Deus nos abençoe. Amém.